Oi, gente linda. Olha, eu aqui mais uma vez falando de o meu dia a dia como apômetra. E hoje eu vou continuar falando sobre esse livro aqui do Godinho, Conflitos Conscienciais, aonde ele traz essa questão aqui, ó, personalidades múltiplas e subpersonalidades. E ainda continuando pelo terceiro dia, porque é um assunto complexo para ver, tem um livro inteiro, falando das personalidades múltiplas. Ah, eu no primeiro dia eu dei uma pequena introdução. Ontem eu fiz uma analogia com um edifício, com um condomínio, né? Tem algumas pessoas, religiões, sei lá, utilizam a expressão condomínio espiritual. E eu não sei por que essa expressão me veio e me veio justamente essa ideia de que o nosso espírito, o nosso ser nada mais é do que nossa soma todo. O nome que você der é como se ele fosse um prédio mesmo, um edifício residencial onde lá moram todas as nossas personalidades, quer dizer, todas as personalidades criadas em cada encarnação. E que na encarnação atual a responsabilidade pela harmonização de todo esse condomínio é a personalidade encarnada. Então, no caso do meu espírito, hoje o responsável por essa bagunça toda sou eu, né? E estava falando da questão dentro dessa visão do que é autoobsessão, quer dizer, quando tenho personalidades minhas acordadas desarmônicas que insiste em fluir na minha existência atual com os seus palpites. São aquelas coisas anjos e demônios, né? Gaspareto usava muito a palavra as amebas que ficam na tua orelha. E eu terminei ontem dizendo que hoje eu ia falar, peraí, quando os moradores do meu condomínio interferem no condomínio vizinho? Que aí eu até então estava falando de autoobsessão. Então agora eu vou falar de obsessão, que é quando um morador de um condomínio vai arrumar treta com o morador de outro condomínio. E quem acaba sofrendo a influência energética dessa discussão? O síndico daquele condomínio. Então, muitas queixas que as pessoas trazem sobre desarmonias da sua vida e que quando nós pesquisamos chegamos à conclusão que trata-se de uma obsessão, né, provocada por uma entidade que, na minha opinião, esse tipo de obsessão, mais para frente eu vou falar de outros, mas ah, 100% das vezes são ah, condomínios vizinhos, quer dizer, fazem parte do nosso mesmo distrito, vamos dizer assim, certo? O que quer dizer isso? Hoje, o síndico desse condomínio, né? Ele é pode ser um parente. Nós temos uma relação, certo? Seja parental, seja pessoal, profissional, existe uma ligação entre esses dois síndicos e, consequentemente, essas duas almas. Porque, como está até no próprio livro dos Espíritos, eu achei interessante quando o Allan Kardec fez essa pergunta para os espíritos, um intelectual, né, professor Rivail, Allan Kardec era um pseudônimo dele. Então, quando o professor Rivail perguntou para os espíritos como é que era a evolução, se ela era uma evolução feita individualmente ou ela era feita em grupos. E eles responderam que a evolução é feita em grupos. Então eu entendo que justamente esse grupo é esse distrito, vamos dizer, onde tem vários condomínios. E eu brinco como outra analogia que eu faço são aquelas excursões antigas quando nasceu o teatro, né?
que saía aquele grupo teatral, montava um circo, uma tenda e trazia ali uma peça teatral. Acabava aquela temporada, eles fechavam, recolhia tudo, pegavam suas carroças, iam para outra cidade apresentar, montar o circo e apresentar uma nova peça. Então imagina que cada cidade tinha uma peça e aonde em cada cidade os atores que eram os mesmos alteravam os seus papéis. Então é mais ou menos como eu entendo hoje. Hoje eu estou casado com a Ira, mas eu já fui pai da Ira, avô da Ira, filho da Ira, inimigo da Ira, assassino da Ira, vítima da Ira. É a mesma coisa com meus filhos, a mesma coisa com meus pais, as mesmas coisas com meus colegas, os meus amigos e a mesma coisa com você. Porque senão você não estava aqui interagindo comigo. Com certeza nós temos uma relação que muitos chamam de kármica, vai? É que tem uns nomes que eu procuro evitar porque eles estão muito presos a algumas determinadas crenças. Então eu tento buscar alguma coisa que é mais, digamos, universal, que não está tanto presa a alguns paradigmas, vai, algumas crenças, né? E principalmente alguns dogmas, certo? Então, o que é uma obsessão? É quando uma entidade de ela está interferindo na existência, vamos dizer, minha, eu estou sofrendo uma ação obsessiva, mas não é por minha causa. Quando vai ver, foi pela mulher que eu fui, né? Um exemplo que eu dou nas classes é o seguinte, e uma forma já de dizer como é que eu uso isso no meu dia a dia, como é que eu tomo a partir do conhecimento, eu vou tomando consciência disso. Vou eu lá, pô, tô desempregado, vou fazer um anúncio, ou vou responder um anúncio. Entrego o meu currículo para a entrevistadora abre lá e fala: Nossa, seu Flávio, olha que currículo muito bom, o senhor tem uma vasta experiência nesse setor que nós atuamos, o senhor preenche todos os pré-requisitos para essa vaga, estamos bastante entusiasmados em tê-lo no nosso quadro de colaboradores. Eu falo: legal, muito obrigado, me sinto honrado por tudo isso que você está falando, vai ser muita alegria para mim em trabalhar nessa empresa e blá, 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 blá. Só que nesse momento, uma energia, como se fosse uma vozinha, fala na voz da entrevistadora: Você não vai contratar esse vagabundo, né? E uma vozinha fala na minha orelha: Você não vai trabalhar para esse filho da puta, né? Perdão para quem não gosta palavrão, tá? Ou vai, você não vai trabalhar para esse filho da mãe. E aí a gente continua, né? Já aquela energia mudou, tem um certo abalo ali. É tudo fração de segundo. Aí, de repente, a entrevistadora chega e fala: Então, seu Flávio, porra, maravilha e tal. O senhor tem consciência que para essa vaga o senhor vai ter que se ausentar alguns finais de semana de casa e tal. E vejo que o senhor já viajou bastante e creio que isso ah, não seja o problema. E aí eu viro sem saber por que eu estou falando aquilo, da onde veio aquelas frases, eu falo: Ai, mas eu estou procurando um lugar onde eu fique mais junto da minha família. Eu acabei de falar, eu mesmo falo: Peraí, por que eu falei isso? E aí a entrevistadora, ela chega, ela fala: Tudo bem, Flávio, então é bom saber desse detalhe, mesmo assim, nós estamos, além do senhor, tem outras pessoas e nós voltaremos a entrar em contato. E encerrou a entrevista. E eu saí de lá e falando: Por que que eu falei aquela frase? Se eu não vejo a hora de voltar a ter o meu programa de milhagem, que eu desfrutei durante mais de 20 anos. Aí vamos nos bastidores. Quem era que falou para ela: Você não vai contratar esse vagabundo? Foi um senhor de escravos, ou um feitor, eu não sei qual era o nome lá daquele que ficava chicoteando os escravos, né? Capataz, sei lá.
E quem era o cara que falou: "Você não vai trabalhar para esse filho da mãe"? Era o escravo. Então, numa existência passada do nosso espírito, quando o meu espírito teve uma personalidade de escravo, ele conviveu com uma personalidade dessa entrevistadora que era um senhor de escravos. E que batia no escravo porque ele se recusava a fazer o que ele gostava. Talvez já era humanoide naquela época. Humanoide no Axis é aquele que faz sempre do contra, né? Então, é isso. E na hora que você tem essa consciência, naquele momento, se eu tivesse essa consciência, eu pensaria, só que o momento é o outro. Envolvo vocês dois de luz e tiro vocês dois daqui, e daqui a pouco a gente conversa. Mental. Tira aquela energia que está interferindo naquela relação e trato daqui a pouco, né? Ou uso também ferramentas do Axis, do Falando com Entidades, né? Quem foram vocês antes disso. Tanto faz, a apometria, o Axis, no final todos se somam, né? Outras técnicas que talvez alguns espíritas ou alguns evangélicos, né? A última vez que eu encontrei o Godinho num workshop, tinha um colega nosso lá que dá curso, e ele falou que ele deu curso para 3 pastores sobre apometria, sobre todo mundo, sobre tudo isso que a gente está falando, porque nós só estamos falando de energia. Então hoje, pessoal, eu procurei aqui, né, esse tema, por mais que eu tento encurtar, eu não consigo fazer menos de 10 minutos, né? É para dar um exemplo do que é uma obsessão, como é que ela surge no nosso dia a dia e como nós podemos lidar com ela. Amanhã a gente volta a falar um pouquinho mais ainda desta questão das energias dos condomínios vizinhos aí, tá bom? Então, um beijo do meu coração no coração de cada um de vocês e espero vê-los e abraçá-los o quanto antes possível. Sou Flávio Marcos Lucas, um apômetra, hoje trabalhando com ferramentas do Axis Consciousness e também muito com apometria. Um beijo.